Bom, pessoal, tá piscando, tá gravando. Vamos começar mais um Carrovlog, seu canal automotivo do YouTube. Vamos começar aqui mais um vidinho a bordo da 118i. Hoje eu vou fazer um vídeo aí. O pessoal às vezes sempre tá comentando aí, falando nos comentários, né? É sempre um assunto de muita dúvida aí de quem acompanha o canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os gastos. Quais foram os carros em que eu mais tive gastos financeiros com manutenção. Eu vou começar a falar desde o meu primeiro carro. Vou tentar fazer uma sequência cronológica aí. Vou tentar estipular os valores, embora faça algum tempo, mas eu vou tentar lembrar aí um pouco aí das manutenções que eu fiz e quais foram os carros em que eu mais gastei financeiramente fazendo manutenção. Esses valores eles vão influenciar bastante que o tempo em que eu fiquei com o carro, né? Que às vezes eu fiquei mais tempo com um, menos tempo com o outro. Então quando você fica mais tempo com o carro, consequentemente você faz mais revisões, né? Enfim, você acaba às vezes tendo que fazer mais manutenções do que quando alguns carros que talvez eu tenha ficado pouco tempo, né? Em primeiro lugar, dos carros que eu tive, assim, que eu lembro que teve uma manutenção de modo geral, que eu fiquei acho que aproximadamente 7, 8 meses com ele, que foi o Jetta TSI. No geral, né, vamos dizer assim, em termos de custo, o Jetta foi o carro, acho que eu fiz pouca manutenção, vamos dizer assim, eu fiquei pouco tempo com ele, 7 meses. Acho que eu fiz 2 revisões nele, mas foram revisões que, comparado a valores, né, a quantidade de revisões, foi um pouco caro. Na época eu tive um pequeno probleminha com a luz de injeção eletrônica com o Jetta TSI. Teve que passar um scanner, era uma coisa simples lá, que foi detectado no abastecimento, né, que na hora de abastecer teve uma falha lá. A revisão de troca de óleo e filtros ficou bem cara. De todos os carros que eu tive até hoje, a do Jetta TSI, a revisão rotineira, foi a que me custou mais caro. Uma troca de óleo e filtros, mais mão de obra, ficou acho que na casa de ficou na casa de acho que beirando os R$500. Então assim, em número 1, vamos dizer que das manutenções dos carros que eu tive, o Jetta TSI foi o que teve a revisão mais cara, que foi, acho que parece que eu não lembro se é o filtro do combustível dele, que é bem caro, que eu lembro que tinha o restante assim não era caro, mas eu lembro que tinha um item que extrapolava, que era tipo 120, 150 reais, só um item que geralmente era para ser um negócio mais barato. Não lembro se era o filtro do combustível, se era o filtro do óleo, enfim. Foi uma das revisões assim que eu fiz que ficou um pouco mais puxada de todos os carros, né? Ficou mais de R$500. Fora essa outra manutenção que eu tive que usar o scanner, né? Ficou em mais, acho que uns R$200 ali o scanner para passar. Enfim, vamos dizer assim que foi o carro número 1, porque eu fiz acho que 1 ou 2 revisões e acabou extrapolando um pouco. O segundo, que contaria mais pelo tempo, foi o Civic. O Civic, contando pelo tempo, né, não seria o mais caro, mas foi o que eu mais gastei, porque eu fiquei 3 anos com o carro. Então em 3 anos eu troquei várias coisas no carro. Foi, vamos dizer assim, acho que um dos que eu mais fiz revisões, né, porque eu rodei bastante com o carro. E em termos gerais acabou ficando barato. As peças que eu troquei no Civic foi o cubo, que na realidade é como se tivesse estourado o rolamento do Civic, só que o sistema dele é junto com o cubo, então teve que trocar o sistema completo. Era um sistema que custa ali, de uma roda só, foi na época acho, na casa de R$400 com mão de obra, né? Fiz as regulagens de válvula do Civic, trocas de óleo rotineira, né? Rotineiramente eu estava trocando o óleo, então era valores baixos. Por exemplo, a troca de óleo e filtros do Civic não ultrapassava os 220, 250 reais, né? Trocando filtros de óleo, filtro do óleo, filtro do ar, filtro do combustível, né? Não ultrapassava os 250 reais, então relativamente barato. No Civic eu troquei o jogo de pastilhas de freio, que na época eu não lembro também se foi na casa ali. Acho que a pastilha de freio até eu não paguei caro, não lembro se ficou
com a mão de obra e tudo, ficou na casa acho que de 300, 400 reais no máximo, né? Trocando as 4 pastilhas de freio. Então assim, foi um valor que eu não coloquei ela em primeiro como os gastos, porque eu comparando com o tempo que eu fiquei com o carro, foi 3 anos, né? Então foi um tempinho até que bom. Então nesse tempo eu utilizei o carro bastante, por uma quilometragem um pouco maior e por um tempo maior. Então consequentemente você tem que trocar algumas peças rotineiras, de peças de desgaste natural, com um pouco mais de... você faz mais revisões no carro, né? Em terceiro lugar ali eu poderia colocar o Gol G3 1.0 16 válvula, que foi meu primeiro carro também pelo tempo, né? E não pelo valor, porque as peças do Gol era bem barato. Fiquei também 3 anos com o Golzinho G3, foi meu primeiro carro, minha paixãozinha. Era manutenções, por exemplo, troca da embreagem. Na época ficou em beirando os 400 reais, 380, troca da embreagem com mão de obra. Acho que ficou mais de 400 reais, troca da embreagem com mão de obra. Eu cheguei a trocar correia dentada, ficou bem caro também na época que eu troquei correia dentada, filtros e tal. Fui fazer já uma revisão completa ali com a correia dentada, ficou em mais de 500 reais. Na época foi uma revisão geral, troca de óleo, troca de filtros, troca de correia dentada, teve que trocar chapuli, alguma coisinha assim a mais. Então de valores assim, lógico que pelo tempo do carro, não eram valores, eram valores assim até que alto, porque era um carro com mais de 10 anos, né? Nós estamos falando de um carro um pouquinho mais antiguinho. Então ele poderia até se comparar ali pelo tempo que eu fiquei com ele e as manutenções que você acaba com o tempo tendo que fazer, quase que botando ela ali no primeiro lugar. Só que com o tempo também rodei bastante com o carro. Na época eu comprei ele, acho que foi o carro que eu mais rodei, se eu não estou enganado, porque eu comprei ele, tava com uns 42 mil, eu vendi ele acho que com 82, eu rodei 40 mil quilômetros com o carro. Foi o carro que eu mais rodei e mais fiquei, que foi o Gol G3. Então, por isso que eu não coloco ele no primeiro lugar. Depois vem, deixa eu lembrar, com o outro carro, o Ford Fusion, a manutenção que eu fiz nele, eu fiz até vídeo no canal. Tô tentando lembrar aqui se eu não pulei algum carro. Não, a BMW eu cheguei a fazer a revisão nela, vai ser uma das últimas, né? Deixa eu lembrar aqui o que eu fiz na BMW. A BMW 320i que eu tive, acho que dá pra colocar ela aí na sequência. Na época eu troquei óleo dela, ela bebia bastante óleo, sempre consumia muito óleo. A troca de óleo dela é bem parecida com a dessa aqui. Teve alguns problemas que acho que não dá para classificar ela nessa lista, porque foram reparados pela garantia do veículo. Mas ela teve que trocar a junta da tampa de válvulas também. Ela teve que fazer trocas de pastilha que foram custeadas pela garantia. Na realidade eles trocaram as pastilhas e não trocaram o sensor. Por isso que o carro teve um probleminha de controle de estabilidade de tração, ele não ativar, ele ficava 100% desligado. Então não acabou sendo custeado por mim. Eu vou jogar a 320 lá pro fim da lista. Um outro carro, vamos jogar então, substituir aquela BM por essa, a 118i, que eu tô atualmente, essa que vocês estão vendo. Eu gastei com ela troca de óleo, filtros, filtro do ar, filtro do óleo, né? Filtro do ar-condicionado, enfim. Quando eu fiz o vídeo aí, acho que ficou em 380 reais, se eu não estou enganado, né? Essas trocas de óleo. Depois tive que trocar a junta da tampa de válvulas, né? Que tava com um vazamentinho de óleo. Essa brincadeira ficou a junta 189 reais, mais mão de obra, não lembro se deu nem 200 reais. Totalizando 400 reais. Então dá pra jogar aí pelo tempo que eu tô com a BM, já tá indo pra acho que 10, 11 meses já que eu tô com esse carro. Então pelo tempo, gastei aí um pouquinho mais também, né? Vocês vão falar assim, mas o do Jetta você gastou menos, né? Mas na realidade o Jetta foi apenas uma revisão e um erro, né? Essa aqui na realidade foi até agora apenas uma revisão, ela não apareceu outros defeitos nem nada, as peças ainda estão
tranquilo, como pastilhas, né? O óleo ainda tá para 2.000 km ainda para trocar, ainda não tá, né? Mas em breve eu vou gastar mais um pouquinho. Outro carro que eu tive, não gastei muito também, foi o Ford Fusion. O Fusion não me deu manutenção nenhuma, apenas a troca de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, essas peças também rotineira. Acho que a troca de óleo do Fusion, por ser um motor maior, ficou beirando ali a casa dos 400 e poucos reais. Chegou próximo do valor de revisão do Fusion, eu lembro que ficou mais barato, ficou próximo do Jetta, ficou mais barato que o do Jetta, a revisão ali rotineira do Fusion, né? Não tive outros problemas, pastilha, essas coisas, enfim, não cheguei a ter nenhum outro problema. Quer ver que é mais outro carro. O Honda City eu nem fiz revisão nenhuma, seria o último da lista se eu fosse colocar ele. Não fiz revisão nenhuma porque eu comprei o carro estava na garantia e ele tinha acabado de sair da segunda revisão. Ele estava com acho que 19 mil ou 20 mil quilômetros rodados. Então ele estava saindo da segunda revisão ainda. Então o carro estava totalmente revisado, não tinha necessidade de fazer nenhuma revisão. Não gastei nada com o carro, né? Somente combustível. Então seria mais ou menos isso, porque o pessoal sempre tem o costume de perguntar para mim de manutenção dos carros, né? De todos, assim, eu falei, que nem eu falei, vocês vão falar, mas o da BMW, a 118i que você tá agora, em valores financeiros, você gastou mais que o Jetta TSI, que você ficou, não lembro se foi 7, 8, 9 meses por aí. Acho que foi 8, 7 meses. Só que eu assustei porque o Jetta, o óleo dele não era um óleo tão assim específico e tal. Acho que o que mais assustou mesmo foi o filtro na época e o erro no scanner que eu tive que arrumar, né? Mas então fica esse vídeo falando um pouco, né, dos valores aí dos carros que eu tive e as manutenção mais ou menos, para o pessoal ter uma noção, que sempre a galera tá perguntando, você prefere qual ou tal, qual que você gastou mais. Então eu faço um vídeo falando aí de todos. Eu acho que eu não esqueci de nenhum carro meu, falei todos. Falei do Gol, falei do Civic, depois do Civic. Teve o Civic XS também, fiquei pouco tempo com ele, não fiz revisão, então também joga pro fim da lista. Depois eu tive a BM também, que foi custeado pela A320i, que foi custeado pela loja que estava na garantia. Então fica esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que está vendo, gostou, se inscreve no canal, clique em gostei, compartilha a favorita, deixa um assunto pra gente falar no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!